Glória a Deus, continuando aqui o nosso estudo do curso de Teologia Comunhão Profética, aula 4, ainda na disciplina de Amartiologia, Estudo do Pecado, página 45, as consequências espirituais. Como consequências da queda, o relacionamento do homem com Deus foi profundamente afetado e alterado, prejudicando assim a comunhão entre o homem e Deus, obstaculizando o desenvolvimento do homem, causando os males que seguiram, que são a morte espiritual. Primeiro, morte espiritual, página 45. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. A palavra morte é a mais usada em toda a narrativa bíblica para falar da separação entre o homem e Deus, causada pela queda do homem no princípio. Este é o estado em que se encontram todos os homens, até que permitam que Cristo lhes toque com o toque vivificador de Deus. Este foi o maior juízo divino, a morte. Até então o homem não conhecia a morte. Se você fizer aí uma rápida reflexão do dia que você teve o luto familiar ou de um amigo, você sabe que tamanha dor é essa, né? Tamanha dor, esse momento da separação, da despedida de alguém que nós amamos. O luto é algo que dói demais na alma. Só quem já sentiu isso sabe do que eu estou falando. Esse é o maior juízo de Deus, a morte. Por quê? Por causa do pecado adâmico. A 2 aqui, perda da semelhança moral com Deus. Então o homem vai perder. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, existe, por causa do pecado, a perda da semelhança moral com Deus. O homem, desde a sua origem, estava destinado a experimentar cada vez mais um maior nível de perfeição, até que adquirisse perfeita identidade com a presença da pessoa de Deus que o criou. Contudo, esta marcha foi interrompida com a queda, levando o homem tantas vezes a um nível moral tão baixo, a ponto de identificar-se melhor com os irracionais do que com aquele que o criou. O nosso livro está queda com letra maiúscula justamente para fazer menção a esta queda do Éden, tudo bem? Então, não está com letra minúscula para que esta queda faça menção ao pecado adâmico deste casal no Jardim do Éden. Então, vou ler novamente. Contudo, essa marcha foi interrompida com a queda, letra maiúscula, levando o homem tantas vezes a um nível moral tão baixo, a ponto de identificar-se melhor com os irracionais do que com aquele que o criou. O homem, por causa da sua queda, ele ficou até um tanto parecido com os animais irracionais, que assim a ciência atual identifica. Por que nós somos animais racionais? Porque a nossa memória traz imagens. O nosso lado direito da nossa memória, o lado imaginário, o lado esquerdo do nosso cérebro faz uso racional das nossas memórias. E nós, como animais racionais, temos esta aptidão de trazer à memória as coisas, de trazer imagens. Se eu perguntar para você aí, imagina agora um elefante voando numa nuvem. Você consegue imaginar. Já os animais conhecidos ou nomeados como irracionais, segundo a ciência, eles não conseguem fazer essa distinção, imaginação de figuras. Tudo bem? Isso quem diz é a ciência. Página 46, mais um tópico: incompatibilidade com a vontade de Deus. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 7 a 8. Olha só,
Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, este casal, eles foram tendenciosos, eles se inclinaram à carne. Era uma ordem divina não tocar no fruto, porque era da terra, era fora dos parâmetros de Deus na época, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade, ou pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse casal desagradou a Deus porque a atitude deles não foi espiritual, foi carnal, para que você entenda. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a mente do homem ficou bloqueada para a revelação da vontade de Deus e condicionada à prática abominável do mal e do pecado. Segundo alguns estudiosos, antes do pecado, Adão ele conseguiu nomear os animais da terra. Olha só, leão, elefante, gato, cachorro, os pássaros. Ele tinha um intelecto 100%, ele conseguiu usar toda a sua memória expandida. Quando o homem se torna carnal e perde a sua imortalidade, acredita-se que ele foi limitado à condição terrena da sua memória. Então, ao invés de expandir a mente, ele diminuiu. Todas as vezes que nós pecamos, o nosso raciocínio ele diminui, o nosso intelecto é bloqueado, porque Deus é pleno, é perfeito. E como nós somos a imagem e semelhança de Deus, o casal adâmico antes do pecado, ele tinha essa memória expandida e ela ficou reduzida. Você vai ver que pela história bíblica, lá na frente, até a idade do homem reduzida. Por quê? Por causa do agravamento do pecado na terra. Até os anos, o homem vivia mais de 500 anos, e aí vai diminuindo, e Deus limita até 70 anos a idade do homem. Por causa do quê? Por causa da alimentação, por causa do pecado, a memória vai sendo revertida, vai ficando bloqueada, e aí o homem vai perdendo essa imagem e semelhança de Deus. E a terra ela geme até hoje pela expectação da volta do Criador, fazer tudo, a natureza voltar a conectar com a criação na sua plenitude, perfeição. Nós vemos a perfeição dos mares. Os mares até hoje eles são limitados pela palavra do Senhor, vai continuar sendo, mas havia uma natureza mais bela do que nós hoje visualizamos. Imagina só quando tudo isso se transformar esplendoroso, lindo, como Deus assim o criou novamente. Que bênção, Então a terra geme, aguardando a expectação do religamento, da bênção de Deus, da presença de Deus na plenitude da sua criação, da natureza da terra. Tópico 3 aqui, escravidão ao pecado e ao diabo. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. João 8, 34 e 44. Negligenciando a palavra de Deus e aceitando as malévolas insinuações do diabo, o homem naturalmente tornou-se escravo do pecado e do seu novo pai, que é o próprio maligno. O homem se deixou enredar, se deixou embaraçar, se enrolar, pelas palavras do diabo. Ele se tornou escravo do pecado, se tornou participante do pecado, que é o pai da mentira, que é o próprio maligno. Página 46, mais um subtópico: consequências físicas. A queda do homem acarretou-lhe problemas não só espirituais, mas físicos também, como são mostrados a seguir. Olha só a consequência do pecado do homem. Não foi só a queda espiritual, também teve uma falha física, Teve uma consequência física. Existência física reduzida. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, de imediato, Gênesis capítulo 6, 3, Deus já reduz a grande vivência do homem na terra de mais de 500 anos, e a imortalidade que ele tinha até então, já alcançou agora a mortalidade. E você vai ver que com o passar dos anos, de 900, 700,
600, 500, Deus reduz para 120 anos, destinado a viver eternamente. O homem tinha agora reduzido a sua existência física, estaria condenado à morte prematura. O homem perde a sua imortalidade. Você vai ver que lá na frente o homem é estabelecido a viver até 70 anos. Passando disso é enfado e canseira dos nossos dias atuais. B. Corrupção dos poderes do homem. Um dos propósitos de Deus com o homem ao criá-lo era o de que ele exercesse domínio sobre os peixes do mar, domínio sobre as aves dos céus, domínio sobre os animais domésticos, domínio sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Porém, na queda, além do homem perder a semelhança moral que tinha com Deus, todos os seus poderes se perverteram, todos os seus pensamentos e desejos se degeneraram em corrupção. Olha que interessante, né? Um abismo chama outro abismo. Todos os seus poderes se perverteram, todos os seus pensamentos e desejos se degeneraram em corrupção. O homem afastado de Deus, ele cada vez mais vai se degenerando. Glória a Deus. O pecado faz a corrupção na alma do homem. C. Sujeito às enfermidades. Ainda que nem toda enfermidade seja causada pelo pecado, direito daquele que a possui, todas as enfermidades existem em consequência do pecado de Adão no princípio. Não havia pecado no homem, não havia pecado no casal adâmico, no casal do jardim. E aí, por causa desta corrupção da alma deste casal, foi dada a legalidade para que a enfermidade viesse sobre a humanidade. E isto é muito triste, muito triste. Página 47, mais um tópico: a origem do pecado. São os mais diversos os conceitos que ao longo da história surgiram acerca da origem do pecado. Irineu, bispo de Lyon, na Ásia Menor, 130 a 208 da nossa era, foi talvez o primeiro dos pais da igreja antiga, a assegurar que o pecado no mundo se originou da transgressão voluntária de Adão no Éden. Ou seja, Adão transgrediu voluntariamente. Ele poderia ter recusado o alimento, o fruto de Eva, e somente Eva receberia a punição, mas ele também participou, ele foi coparticipante do pecado. O pecado entrou no mundo por causa deste casal. Muitas outras opiniões quanto ao assunto surgiram desde então. Por exemplo, os gnósticos ensinavam que o contato da alma com a matéria era que a fazia imediatamente pecadora. Essa teoria, conforme mostraremos no primeiro texto desta lição, despojou o pecado do seu caráter voluntário e ético, como o é apresentado nas Escrituras. Evidentemente, Deus, na sua onisciência, já via a entrada do pecado no mundo bem antes da criação do homem. Porém, devemos ter o cuidado, ao fazermos essa interpretação, de não lançarmos sobre Deus a responsabilidade como autor do pecado. Deus é santo. Isaías capítulo 6, versículo 3. Vamos lá, Isaías capítulo 6, que está escrito. Vou ler aqui para você ver. Procurando aqui na minha Bíblia, que está nas minhas mãos, para que você entenda. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Fala da visão que Isaías teve do trono, da majestade, do poder de Deus. E não há nele nenhuma injustiça. Deuteronômio 32, 4. Salmos 92, 15. Deus é perfeito, não há nele injustiça. Vamos ler o Salmo 92, versículo 15, para que a gente possa ter uma base bíblica para anunciar que o Senhor é reto.
ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Não há injustiça em Deus. O pecado não teve sua origem na terra, mas no mundo angélico. Daí passou Adão, que se tornou um flagelo universal. Nós vamos estudar mais para frente com detalhes sobre isto, né? O pecado, a origem dele, começou no mundo angelical, ou seja, este ser de luz, ele quis usurpar o trono de Deus, houve uma rebelião, ele foi banido das mansões celestiais, e aí ele vai aqui agora ser morador do planeta Terra, e quando Deus cria o homem segundo a sua imagem e semelhança, que é Adão, e subsequentemente Eva, essa serpente, este ser de luz, Lúcifer, já estava aqui na terra, banido do céu, e ele agora consegue ludibriar a mulher para que ela conhecesse o bem e o mal. Ela aceita aquela proposta maligna e ela também, depois de saborear esse fruto, ela dá a Adão, que também aceita, e aí dá início então ao flagelo universal. É isso que está falando esta lição aqui, a martiologia, o estudo do pecado. O esboço da lição, página 47. Conceitos históricos sobre a origem do pecado. O que a Bíblia ensina sobre a origem do pecado? O caráter do primeiro pecado do homem, a universidade do pecado. Maravilha, né? Então nós vamos aqui parar e nós vamos continuar falando os objetivos da lição. Tudo bem? Porque os objetivos da lição, concluído o estudo desta lição, você deverá estar apto a dar 3 conceitos históricos acerca da origem do pecado, fazer um resumo do que a Bíblia ensina sobre a origem do pecado, citar os 2 caracteres do primeiro pecado do homem, mencionar 5 provas históricas ou bíblicas da universalidade do pecado. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.